para a nossa edificação, e a gente vai começar hoje a falar sobre Provérbios. Antes, porém, eu quero orar a Deus para que Ele me dê clareza, me dê graça, que a palavra possa fluir, alcançando cada coração. O centro do culto é a proclamação da palavra. Culto sem palavra não é culto. E eu preciso muito da graça de Deus para falar ao seu coração, ser usado por Ele. Peço que você me cubra com as suas orações, porque esse momento do culto é tão precioso. É um momento quando você vai ouvir algo que vai alimentar a sua vida, lhe encorajar na sua caminhada cristã, lhe ajudar na tomada de decisões. E eu preciso muito que os irmãos orem por mim. Senhor Deus, nosso Pai, nós vamos nessa hora, nesses próximos 30, 40 minutos, compartilhar a Tua palavra. E eu reconheço as minhas limitações e peço ao Senhor que, não obstante essa fragilidade humana, que o Senhor possa usar a palavra divina para abençoar os nossos corações. Eu quero estar escondido atrás da cruz de Cristo, Senhor. Que nada venha atrapalhar, que nenhum coração esteja aqui fechado, nenhuma mente distraída. Oro para que o Espírito do Senhor inunde esse ambiente, que o som flua com tranquilidade, que, enfim, tudo possa concorrer para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 1 de Provérbios. Quantos aqui já leram o livro de Provérbios? Levante a mão, bem alto. Quem não fez, eu encorajo a fazê-lo. E eu começo lendo o capítulo 1, dizendo o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em sabedoria, e o entendido adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, os adágios e os ensinos dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, pois os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, em vão se estenderia a rede à vista de qualquer ave. Estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam as suas próprias vidas. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prende a alma dos que a possuem. A suprema sabedoria altissonantemente clama nas praças. Pelas ruas levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó tolos, amareis a tolice? Até quando os escarnecedores desejarão o escárnio e os loucos odiarão o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber
as minhas palavras. Mas, porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei no dia da vossa desventura, e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como tempestade o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, visto que aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, visto que não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos tolos matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguro e estará descansado do temor do mal. Deus abençoe sua bendita palavra. Nós temos estudado aqui nos cultos de quarta-feira sobre o livro de Tiago, e hoje eu quero começar uma sequência de reflexões no livro de Provérbios, porque Tiago está para o Novo Testamento, assim como Provérbios está para o Antigo Testamento. Na verdade, parece provável que os 3 livros escritos por Salomão, Cantares, Provérbios e Eclesiastes, foram escritos em momentos e fases distintas da vida de Salomão. Ao que os estudiosos concordam, e eu os acompanho, que o livro de Cantares foi escrito na fase da juventude de Salomão, quando ele fala das delícias, do amor marcado pelo romantismo, pelas delícias do corpo da sua amada. Então, o livro de Cantares está colocado na primeira fase da vida de Salomão, na fase da sua juventude. O livro de Provérbios, por outro lado, é um livro onde nós encontramos já Salomão numa fase mais amadurecida. É o livro que a gente vai estudar, com conselhos muito pontuais, específicos, no momento já em que ele está amadurecido, talvez aí já com mais de 40 anos de idade. E, por fim, nos deparamos com o livro de Eclesiastes, que é o livro da velhice. É o livro, por exemplo, onde Salomão fala da vaidade da vida, ele fala da fragilidade da vida, ele chega a dizer que o jovem deve se lembrar do seu Criador nos dias da sua juventude, porque virão tempos em que ele vai envelhecer, os moedores vão falhar, ou seja, os dentes vão cair, vão faltar as forças dos braços. Então, o livro de Eclesiastes é colocado nessa fase final, na fase mais idosa de Salomão. O livro de Provérbios reúne os 513 provérbios mais importantes dentre os 3.000 expostos por Salomão, que compôs também 1.005 cânticos. Essa informação está no primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 32. Provérbios significa ser como, ou comparação. Esse é o sentido da palavra. Na verdade, o livro de Provérbios não é um livro de leis, não é um livro doutrinário, que nos traga reflexões acerca da eternidade, de pecado, conquanto nós possamos encontrar, em alguns momentos, algumas afirmações doutrinárias, mas o livro de Provérbios não é essencialmente um livro doutrinário, é um livro de prática, é um livro ético, ou seja, o livro de Provérbios nós encontramos ensinamentos que me ajudam a ser alguém que tem uma vida marcada pela presença de Deus. É um livro prático, como eu disse. E Salomão, nesse livro,
traz esclarecimentos aos intrincados temas da vida e que não são diretamente tratados pelos profetas. Então, o que eu me proponho fazer nessa caminhada com os irmãos é buscar em alguns capítulos esses ensinamentos práticos para a nossa vida. Hoje eu vou retirar 3 deles. E é um livro tão prático que oferece orientações tão interessantes. Por exemplo, lá no capítulo 25, no verso 17, eu quis colocar a NVI, Nova Versão Internacional. Olha o que Salomão diz: não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Que coisa, irmãos! Vou repetir. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. É ou não é prático? Eu sei que isso não acontece aqui. Eu sei que aqui não tem gente que vive enfiado na casa do vizinho. Mas lá no Rio de Janeiro, de onde eu venho, né? A Bíblia, na linguagem de hoje, que eu não uso como pregação, porque é uma tradução interpretada, mas eu quis colocar para ajudar a entender mais o que é que Salomão está dizendo nesse verso. Olha o que que diz: não vá a toda hora à casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. Você está almoçando, chega o vizinho. Você está tirando aquele cochilo, chega o vizinho. Não é prático, gente? É ou não é? Então, eu quero encorajar você a sair daqui hoje desafiado a ler o livro de Provérbios. E 2 temas saltam em todo o livro de Provérbios. Há 2 marcas que saltam em todo o livro de Provérbios, que são temor ao Senhor e sabedoria. É um livro, como disse, essencialmente ético, ou seja, a vida prática de um servo de Deus. Se você quiser aprender a vida prática de um servo de Deus, Provérbios é um compêndio extraordinário que me ensina a ser como, no meu trato com as pessoas, no meu trato com a família, no meu trato com o dinheiro, no meu trato com o tempo. É um livro prático. Eu disse aqui que esse livro não apresenta, de modo geral, uma palavra doutrinária, mas sim uma palavra de vida. E a gente pode resumir tudo isso no versículo de número 7, quando Salomão diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria, mas os loucos desprezam sabedoria e a instrução. Eu quero destacar nessa manhã 3 verdades do texto, e pretendo fazê-lo com a misericórdia e graça de Deus. Você vai ser surpreendido ao longo dessa caminhada lendo o livro de Provérbios. Você vai ver como Salomão trata de questões atuais, atualíssimas, como se ele estivesse presente nesse momento. Ao longo da nossa caminhada, eu espero que Deus me dê graça para lhe ajudar a entender isso. Então, eu quero tirar 3 verdades. Primeira delas, qual é o propósito do livro? Por que é que nós devemos ler o livro de Salomão, o livro de Provérbios, que é um livro escrito por Salomão, está no verso 1, filho de Davi, rei de Israel? Qual é a vantagem, qual é o objetivo? O que é que eu posso esperar, ou devo ter como expectativa do livro de Provérbios? No verso 1 a 6. Especialmente a partir do verso 2.
Qual é a finalidade? Se conhecer a sabedoria, a instrução, se entenderem as palavras da prudência. Quer ser prudente? Leia Provérbios. Quer não se meter em coisas que não são da sua alçada e não trazer problema para a sua vida? Leia Provérbios. Quer cuidar bem da sua vida? Leia Provérbios. Para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade. Quer saber como manter uma vida íntegra, num meio marcado por tanta corrupção. Vale dizer que quando a gente fala em corrupção de modo geral, nós nos voltamos para a Lava Jato. Mas essa corrupção ela está entranhada à natureza humana. A gente viu isso agora, por ocasião da questão do combustível. Lá nos Estados Unidos, quando o tufão Katrina destruiu muitas casas, houve solidariedade. Os vendedores vendiam os produtos a preço de custo. No Brasil, num tempo de escassez de combustível, as pessoas superfaturaram vendendo um litro de combustível a R$ 7,00, a R$ 10,00. É vil. É terrível. Lá na Europa, em alguns países, já citei isso aqui, países de primeiro mundo, super desenvolvidos, onde compreendem a ideia da solidariedade. Olha que coisa interessante. Em muitas empresas, quando aquele funcionário chega muito cedo, ele para o seu automóvel na vaga mais distante. Estranho, né? Chega de carro, faltando 30 minutos para o início do trabalho, chega, vê o estacionamento vazio. Sabe o que ele faz? Ele para na vaga mais distante. Sabe por quê? Porque ele deixa as vagas mais próximas para aqueles que chegarem em cima da hora. Percebem? É uma mentalidade, gente, que nós precisamos adquirir, da solidariedade. Então, Salomão está dando aqui o objetivo de Provérbios. Versículo 4. Para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom senso. Jovem, quer ter bom senso? Leia Provérbios. Quer fazer uma boa escolha de marido ou esposa? Leia Provérbios. Para você não se meter numa furada, fazer um péssimo casamento, banalizando família, nessa realidade de família descartável, que alcança a igreja, lares desfeitos, porque foram mal feitos, lares que acabam porque começaram de maneira errada, começaram pela atração do corpo. E, meu amigo, o tempo é um vilão para qualquer corpo. É verdade. Quando eu olho as minhas mãos, eu vejo que o tempo começa a me alcançar, mas ainda estou enxuto. Você ri, mas meu sogro dizia assim, a minha vingança é que vocês vão chegar lá. Morreu com 92 anos. Jovem, quer ter bom senso? Leia Provérbios. Tem muitos jovens fazendo besteira com a sua vida, porque não conhecem o que a palavra de Deus ensina. Prossegue. Ouça o sábio, verso 5, e cresça em sabedoria, e o entendido adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, os adágios e os enigmas dos sábios. Então, nesse primeiro momento, Salomão já define qual é o propósito do livro de Provérbios. Você quer ser sábio? Leia Provérbios. Quer fazer boas escolhas? Leia Provérbios. Lá no fim do capítulo, Salomão diz assim, mulher virtuosa, quem a achará? Olha, seu valor excede ao de rubis, de joias preciosas. É um conselho para a formação de família, gente. E ele define lá
os valores da mulher virtuosa que não estão atrelados à beleza física. Ontem, Débora e eu estávamos ouvindo o pastor Cláudio Duarte, que é muito engraçado. Aí ele dizendo assim, que para escolher um carro, a pessoa faz uma pesquisa de preço. Se ele é comercial, ou seja, na hora de vender, se é fácil, se é econômico, se tem airbag, se tem banco de couro, consome muito combustível. Ele faz uma série de perguntas para comprar um carro, mas para arranjar um marido ou esposa, olhou, gostou, vamos casar. Verdade. Começa mal, não vai terminar bem. Quando, na verdade, você tinha que buscar valores, mas não é objeto da nossa reflexão hoje. Eu apenas cutuquei você. Segundo lugar, segunda verdade, então, que eu quero retirar do texto. Primeiro, propósito. Ficou claro, irmãos? Sim ou não? Sim. Propósito está aqui, para o jovem, para o idoso, para quem quer ser sábio, para quem quer ser prudente, para quem quer ter uma vida piedosa. Leia Provérbios. Segunda verdade que eu quero tirar do texto de 3 que eu lhes anunciei. Qual é a chave mestra do livro? Chave mestra é aquela chave que abre todas as portas. Qual é a chave? Aliás, eu quero encorajar o irmão na sua leitura bíblica. Quando você ler o texto bíblico, você lidar com o texto de algumas formas. Por exemplo, você fazer algumas perguntas ao texto. Alguma verdade para eu crer? Há um pecado que eu preciso confessar? Esse texto me salta um pecado que eu preciso confessar? Alguma promessa que eu preciso buscar? Esse texto me encoraja? Todo texto tem um coração, tem um cerne. E eu diria para você que o coração do livro de Provérbios, ou seja, a chave mestra do livro de Provérbios, a chave que abre todas as portas, o coração pulsante do livro de Provérbios, está no versículo 7, que diz assim, 7-9, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Diadema de graça, diadema é coroa de graça, serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Quero falar um pouco então sobre essa chave mestra. O que é temor do Senhor? Temor do Senhor é reverência. É um estado mental em que as atitudes, desejos, sentimentos e ações e objetivos de uma pessoa são substituídos pelos de Deus. Ou seja, é, na verdade, fazer de Deus e da vontade dEle a prioridade da minha vida. Você ter temor de Deus. Quando o indivíduo conduz a sua vida a partir da perspectiva divina, ele está tendo o temor de Deus. Quando ele está no trabalho, quando está no namoro, quando lida nos seus negócios, na perspectiva de Deus, ele está tendo o temor de Deus. E eu quero citar aqui vários versículos bíblicos do livro de Provérbios que falam sobre o temor de Deus. Verso 13, capítulo 8, todos eles projetados ali, diz assim, o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa, eu os odeio. Veja, temor do Senhor relacionado a comportamento, soberba, arrogância. Tem crente que é arrogante, é soberbo, tem gente que pensa que tem um rei na barriga, olha os outros de cima para baixo. Precisa entender que esse livro diz que todos nós somos pecadores. Não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de nós, indivíduos com sentimentos tão contraditórios, capazes de amar a Deus e ao mesmo tempo de odiar o irmão?
capítulo 14. Na versão internacional, alguns versículos eu coloquei na versão internacional. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Gente, temor do Senhor abençoa a família. O homem que teme ao Senhor vai ser abençoado na sua casa. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte, diz o texto. Provérbios capítulo 15, verso 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro e com ele a inquietação. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e adiante da honra vai a humildade. O indivíduo que teme a Deus é humilde. É humilde. E humildade é uma marca essencial do verdadeiro cristão. Humilde não é ser pobre. Tem pobre que é arrogante, tem rico que é humilde. Capítulo 16, verso 6, olha que orientação extraordinária. Pela misericórdia e pela verdade expia-se a iniquidade pelo temor do Senhor. Os homens se desviam do mal. Você sabe o que é que leva o indivíduo a estar longe da família e ele mantém a sua vida de integridade, a sua fidelidade à esposa ou a fidelidade ao marido? Não é por vínculo de igreja, porque longe não tem ninguém vendo, mas é o temor do Senhor que o mantém em integridade. Temor do Senhor. 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Que mensagem forte. Capítulo 22, verso 4. A recompensa do humilde e do temor do Senhor são riqueza, a honra e a vida. Não tenhas inveja dos pecadores. Antes, conserva-te no temor do Senhor todo o dia. Ah, tem muita gente com inveja dos pecadores, camaradas ricos. Olha para o mundo do futebol e fica se imaginando com o dinheiro que o camarada do futebol ganha. Se ele deseja o dinheiro, daqui a pouco vai desejar a vida que aquele indivíduo tem, de trocar de mulher a todo custo. Vida promíscua, que muitos, não todos, mas muitos têm. Isso eu já ouvi de quem de lá veio. Eu vi de quem de lá veio que em muitas concentrações de futebol, o que rola é muito sexo livre. Desejar isso, falta de temor. Porque quem tem temor do Senhor quer ter uma vida reta. Então, a primeira chave do verso 7 é temor do Senhor, e a segunda chave é a sabedoria. Sabedoria. Na concepção hebraica, a sabedoria não se limita ao conhecimento, mas é a habilidade de ter uma vida piedosa que Deus planejou para o homem. Sabedoria é diferente de inteligência. Inteligência é a capacidade de acumular conhecimento. Tem gente que é muito inteligente, tem uma mente fotográfica, passa em tudo que é concurso. Inteligente. Isso não é sabedoria. Sabedoria é a habilidade para aplicar o que se conhece. O indivíduo pode ter muita inteligência, mas se for egoísta, ignorante, de nada adianta toda a sua inteligência. Meus irmãos e minhas irmãs, olha o que a Bíblia diz sobre sabedoria. Provérbios 2:6. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Você pode conhecer a Bíblia toda e não ter sabedoria. Sabedoria não vem de faculdade. Vou frequentar um curso de sabedoria, não existe. Você pode encontrar uma pessoa analfabeta que tem mais sabedoria do que aquele pós-doutorado.
Aquela palavra simples. Olha, como eu aprendia, irmãos, com a minha querida e saudosa irmã Dalva. Alguns dos familiares estão aqui. Como eu aprendia com ela? Visitá-la era uma aula. Naquele jeitinho dela, assim. Ela me chamava de meu filho. Que saudade dela. Não tinha muita cultura. Há aqui na igreja muitos irmãos que foram por ela abençoados na sua vida de humildade e de uma sabedoria tremenda. Como falta gente de sabedoria nas igrejas. Gente sábia, que aconselha com sabedoria. Mas a Bíblia diz que é o Senhor quem dá a sabedoria. A sabedoria, capítulo 3, verso 18, é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Você quer ser abençoado, irmão? Busque sabedoria, está lá. Sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. E quem a ela se apega é promessa. É promessa. Será abençoado. Provérbios 3. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Há pessoas diante das quais a luz vermelha já acendeu há muito tempo, alertando, mas o indivíduo não tem sabedoria. Avança o sinal na vida moral, na vida pessoal, na vida familiar, e depois chega uma elevadíssima conta. Uma elevadíssima conta. Provérbios 8:12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e possuo conhecimento e a discrição. Da soberba só provém contenda, mas com os que se aconselham se acha o quê? Se acha o quê? Aquele que vive isolado busca seu próprio desejo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Nós fomos criados gregários para vivermos com outras pessoas. Vivermos juntos, esse desafio da convivência faz parte do desenho de Deus para o ser humano. Mas aquele que vive isolado se levanta contra a verdadeira sabedoria. O que adquire sabedoria é amigo de si mesmo. O que guarda o entendimento prosperará. A vara, olha que versículo tremendo, gente. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, envergonha a sua mãe. Há pais que não dão a sabedoria na forma da vara para os seus filhos. Um dia serão envergonhados. Envergonhados. E eu já vi muito pai passar vergonha com criança. Eu não estou falando daquela espontaneidade da criança. Eu estou falando de um comportamento que não há disciplina. Passa vergonha. Eu fico pensando, meu Deus, se como criança o pai e a mãe já passam vergonha, imagine quando se tornar um adulto. Como é que corrige isso? A vara da repreensão. Não é espancar a criança, é uma nova concepção de disciplina que tenta invadir as casas dizendo que os pais não podem corrigir os seus filhos. Ei, eu já levei varada, não me traumatizou não. Quem aqui, lá naqueles idos da vara de goiaba, quem aqui já pegou uma varinha de goiaba? Já pegou? Já pegou? Criou síndrome de pânico em você? Criou depressão em você? Sim ou não?
Não. Eu me lembro da história de alguém que foi lá no armário e pegou aquela vara de goiaba e quebrou toda ela. E na hora da disciplina, quando a mãe foi pegar a vara, ela estava toda quebradinha. Não quebra bem? Então não era de goiaba, não, era de outra coisa. Sabedoria. Quantos estão me acompanhando aqui? Sabedoria define a maneira como me relaciono com os outros. E aí eu preciso usar aquela frase do profeta gentileza. Gentileza gera gentileza. Gentileza é gênero, disse alguém, de primeira necessidade. Nós vivemos hoje uma cultura de egoísmo e de ignorância. E eu estava ouvindo uma palestra de Leira Ferreira, e ela contou um exemplo muito interessante. É uma palestrante motivacional, tem uma fala muito legal, e ela trabalha muito essa questão da gentileza. Ela dizendo que foi fazer uma palestra lá em Águas de Lindóia, entrou no táxi, e o taxista começou a conversar com ela, e sem saber que esse era o tema da fala que ela ia dar naquele encontro, falou assim, pois é, um dia eu conduzi aqui no meu carro uma médica famosa, e ela, com tanta grosseria falando comigo, com tanta estupidez falando comigo, e chegou um momento que eu falei assim, minha senhora, a senhora me desculpe, eu conheço a senhora, conheço a sua família, conheço os seus pais, me responda uma coisa, se alguém falasse com seu pai do jeito que a senhora está falando comigo, a senhora gostaria? A mulher tinha conhecimento, mas não tinha sabedoria, e além disso não tinha educação. Nós escondemos essa ignorância na capa do temperamento. Eu nasci assim, então muda, irmão. Muda, estupidez não é fruto do espírito, é coisa do chifrudo. E ela disse uma outra coisa interessante, olha, nós somos a soma dos nossos relacionamentos. Vive bem quem convive bem. A regra é simples. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. E coisa linda, isso é sabedoria. Pensa, como é que eu vou tratar o outro? Já falei para você aqui na época que a gente tinha esse pessoal trabalhando no trânsito, marcando ponto ali para o estacionamento, eu gostava muito de conversar com aquele pessoal. Em uma ocasião, cheguei para uma moça e disse assim, tem gente que se estressa assim, pastor, tem gente que me ofende, que briga, que xinga, eles estão ali cumprindo, eles precisam bater meta. E ela até falou assim, inclusive, teve um crente aqui que me tratou de um jeito. Aí eu fiquei assim, eu pergunto ou não pergunto se é lá da segunda igreja? Porque tem coisas assim que a gente fica, meu Deus, vai chegar. Tem um crente, quase que perguntei, mas eu preferi não perguntar, para eu não me chatear e eu não me tornar ignorante com essa pessoa. Claro que eu não faria. Isso é sabedoria, gente. A gente precisa se relacionar bem. Ninguém tem culpa dos problemas das pessoas, a gente tem a tendência de descontar no outro. O camarada lá no trabalho levou uma bronca do patrão. Chega em casa, desconta na mulher. A mulher desconta no filho mais velho, o filho mais velho no filho do meio, o filho do meio do filho caçula. O filho caçula desconta no cachorro, que desconta no gato, que desconta no rato. Você entendeu? Ninguém tem culpa. Ninguém pode ser penalizado por conta dos seus dissabores. E às vezes a gente se torna tão estúpido,
Você precisa saber qual é a hora que você fica mais explosivo. Eu sei qual é a minha hora, quando eu estou cansado. Quando eu estou cansado, eu fico muito nervoso. Não é, Débora? Tem gente que quando está com fome. Tem gente que quando fica com fome, ela te vê como lanche. Não é verdade? Cada um tem o seu momento. Aliás, todo mundo tem o direito de ficar mal-humorado, gente. Ninguém é obrigado a ficar rindo o tempo todo. Aliás, é estranho. Pessoa que ri morreu falando de tal. Que coisa... Todo mundo tem direito de ficar mal-humorado. Quem é aqui que já ficou mal-humorado? Levanta a mão. Bem alto assim, olha. Amém, você é humano. Dá um glória a Deus. E diga assim, eu sou humano. O problema é o camarada que só vive mal-humorado, é o zangado. Está entendendo? Não ri de nada. Não ri de nada. Isso não é sabedoria. Em último lugar, gente, eu queria tanto falar tanta coisa hoje. Terceira verdade do texto. Primeira verdade, então, você gravou? Propósito do livro, a chave mestra do livro. E o terceiro ensinamento que eu quero tirar desse texto é o seguinte. Cuidado com quem você deixa lhe influenciar. Provérbios fala disso. Cuidado com quem você deixa lhe influenciar. É você que deixa. É você que se deixa influenciar. Cuidado. Onde é que encontra isso, pastor? Verso 10. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não o consintas. Se Salomão diz, se os pecadores quiserem lhe seduzir, não consintas, porque há possibilidade de consentimento. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como a sepultura, inteiros como os que descem a cova, acharemos todo tipo de bens preciosos, apresentando uma porção de vantagens, e encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte entre nós, e teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, pois os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Sabe o que é isso? Influência. Ou você influencia, ou você é influenciado. Há vários tipos de influências. Pessoas, eu diria que hoje nós vivemos a influência ideológica, que é mais sutil, está embutida nas novelas, nas músicas, na mensagem da mídia. Na verdade, o maior desafio desses dias é provocado pela influência que vem exatamente da mídia, de uma cultura anticristã e da mídia. Vou caminhando para o fim, mas eu preciso dizer para você, já fiz referência aqui, a um livro lançado nos Estados Unidos, ainda não tem no Brasil, chamado, na tradução literal, O Comunista Nu, Cleon Skousen. Em 1958, ele escreveu um livro alertando sobre a questão do comunismo nos Estados Unidos. E a minha questão aqui não é política. Se a questão é ideológica, nós precisamos atuar no nível da ideologia. Por isso a Bíblia é importante, a ideologia que está nas escolas, que está na televisão, que está na internet. E nesse livro, de 1958, ele fez um alerta, que parece que o alerta dele tem se cumprido aqui no Brasil. Ele criou 45 alertas, e eu destaquei alguns deles.
Por exemplo, usar decisões de caráter técnico dos tribunais para enfraquecer instituições americanas de base fundamentais, alegando que suas atividades violam os direitos civis. No Brasil, a gente já viu isso. A justiça corroborando união homoafetiva. Daqui a pouco vem a questão do aborto. E quando entra no âmbito jurídico, amedronta. Percebem a ideologia? Queridos, esse ano é um ano decisivo. Ano de eleição. Quem nós vamos colocar lá para formular leis que nós seremos obrigados a cumprir? Olha que outra coisa que ele diz. Tomar o controle das escolas, usá-las como centros de transmissão para as propagandas socialistas e comunista atual, tomar o controle de associações de professores, inserir linha ideológica nos livros didáticos. Gente, em 1958, pastor Gilson Bifano relatou o episódio de uma mestranda lá no estado do Pará, me parece, e ela fazendo a sua dissertação, a sua tese, trabalhando família. E quando ela, no ambiente que é um ambiente plural, faculdade, universidade, é um ambiente plural que deve permitir o contraditório. E quando ela apresentou uma estudante cristã, uma perspectiva para a sua dissertação de mestrado, baseado no modelo de uma família tradicional, ela foi repreendida. Os senhores sabem que hoje muitas universidades estão minadas com professores ateus. Minadas. Minadas. Já contei aqui a experiência daquela jovem. O professor perguntou, quem aqui é cristão? E alguns levantaram a mão. Ainda bem que essa praga está acabando. Está acabando não, porque Jesus está dominando muitos corações. Adquirir o controle de todos os jornais estudantis. Infiltrar-se na imprensa, tomar o controle da seção de crítica literária, redação do editorial, posicionamento político. Adquirir o controle de postos chaves na rádio, TV e cinema. Gente, alguém disse que no país nós temos 4 poderes, e não 3. Legislativo, executivo, judiciário e a mídia, que forma a cabeça das pessoas. A gente sabe da greve dos caminhoneiros aquilo que a televisão permite que chegue ao seu conhecimento. Porque ela pode dizer, não me interessa, então não divulgo. Quando não divulga, a gente pensa que não está acontecendo. Eu poderia citar muitas outras coisas, mas o tempo me impede. Porque a gente vai celebrar a ceia. Quantos acompanharam até aqui? Cuidado com quem você lhe deixa influenciar. 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 33. Sabe o que é que Paulo diz? Ele diz assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Se você, meus avós, meus pais diziam assim, quem com porco se mistura, cuidado com quem você se associa. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Quem é que você deixa influenciar sua vida? Sabe de uma coisa? Tem muita gente que é o diabo. Tudo é diabo, querido. Quero dizer para você uma coisa muito clara. Nem tudo é diabo, não. Às vezes o que falta é uma mudança de vida, de caráter, de coração. É fácil culpar o diabo. Eu acho que às vezes o diabo está dizendo assim, essa aí não sou eu, não. Quem é que influencia você? Você decide. Você pode ser influenciado pela televisão, pode ser influenciado pelo rádio, pela mídia, ou pode ser influenciado pela palavra. Deus nos ajude. Amém? Estão com...